Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Bini. E hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês sobre o livro A Falência, da Juliana Lopes de Almeida, e que cai na Unicamp, né? É um dos livros exigidos pela Unicamp. Bom, eu não vou fazer exatamente uma análise literária, porque, gente, eu não sou expert em literatura e nem nada. Eu vou mais contar o que se passa no livro. Então, o livro se passa no século XIX. Ele é naturalista, ele tem uma vibe de naturalismo, realismo e determinismo. E a gente tem como personagem principal uma família, né? A Camila Teodoro, o Francisco Teodoro. Esse casal, a Camila e o Francisco, eles têm 4 filhos, que é a Ruth, a Lia, a Raquel e o Mário. Basicamente se passa que, tipo, o Mário, ele gosta de ficar saindo, de ir pra festas, pegar várias meninas. Ele é bem assim, bem festeiro. E o Francisco, ele fica bravo com o Mário por ser assim, porque o Francisco se passa como um rapaz trabalhador da época e tal. Ele fica muito bravo com o Mário, geralmente eles sempre brigam. E, tipo assim, aí envolve também a Camila, que a Camila sempre defende o filho. E é basicamente isso. Só que o que acontece? A Camila, ela é apaixonada por um médico. O nome dele é Gervásio, eu acho. E eles têm um lance amoroso. E o Mário sabe que é o filho da Camila. E aí, tipo, tem uma hora que ele fala com a mãe e joga na cara dela que ela tem um caso. E aí fica aquele clima tenso, assim, enfim. A Ruth, ela parece uma menina jovem, assim, e ela é simplesmente apaixonada por música. E ela toca, né? Se eu não me engano é violino, não tenho certeza. E a Lia e a Raquel, elas são gêmeas, elas são crianças. Não lembro a idade delas, mas elas são crianças. E elas sempre estão muito assim no mundo da lua, parece, mas é porque por serem crianças. O Francisco Teodoro, ele é dono do café, assim. Ele é cafeicultor, né? E basicamente começa o livro nisso, falando que ele é o dono do café. E no começo do livro parece uma cena que ele tá falando com o Gama Torres, que é um comerciante. Como ele era dono do café e tal, eles tinham dinheiro. Eles tinham uma empregada que se chamava Noca. E ela era uma das empregadas mais competentes da casa. Então ela era aquelas empregadas, tipo, superior, que mandava nas outras empregadas que tinham na casa. E ela acompanha eles até o final do livro. E também tem a sobrinha deles, que se chama Nina. Desculpa, gente, eu não tô lembrado dos nomes. Enfim, a Nina é a sobrinha deles e moram com eles. Porque, tipo, ela não veio de uma família muito boa. E basicamente a Camila pega pra criar ela. E no caso, quando chegou o aniversário da Nina, o Francisco dá uma casa pra ela. Tipo, porque a Ruth fala assim: nossa, pai, você deveria... A gente sempre ganha presentes e tal. Por que você não daria um presente também pra Nina? A gente sempre ganha festas. Porque eles eram muito festeiros naquela época. Tipo, tudo era motivo pra comemorar. Eles faziam muitas festas. Só que quando chegava o aniversário da Nina, por exemplo, eles não comemoravam. E aí a Ruth chega e fala pro pai dela pra dar alguma coisa pra Nina. E aí ele vai lá e dá uma casa pra ela. Ele fala que não é uma casa muito grande, que é uma casa simples, mas que pode servir pra ela no futuro. E ela fica super agradecida no livro. Bom, outro personagem que eu posso destacar é o Capitão Rino. Ele tem uma irmã que, se eu não me engano, chama Catarina. E basicamente a Catarina não aparece muito no livro. Ela aparece mais no final. Mas o Capitão Rino, ele é simplesmente apaixonado pela Camila. Só que como a Camila é apaixonada por Gervásio e é casado com Francisco, ela menospreza ele. E tipo, ele fica muito triste, né, gente? Porque ninguém gosta de ser menosprezado.
são esses os personagens do livro. E agora eu vou falar do livro em si. E vou falar mais ou menos a história que se passa nele. Como eu disse, ele é uma narrativa em terceira pessoa que se passa o naturalismo, o determinismo e o realismo. Ele faz muita crítica social, muita problematização social. Traz muitas indagações sobre o cristianismo e o ateísmo. Que, por exemplo, o Gervásio, ele era ateu, né? Ele era um médico ateu. E tinha as tias lá da Camila, que eram super religiosas. E aí tem uma hora no livro que eles simplesmente discutem sobre religião. Que basicamente, acho que se eu não me engano, uma das tias dela pergunta: mas qual que é a sua religião? E aí ele simplesmente cita que a religião dele fala que os deuses dele, quem ele acredita, em Camões, Shakespeare e Dante. Aí o livro basicamente se baseia nesse romance proibido de Gervásio e Camila. E no livro ele especifica que Camila casou com Francisco só por causa do dinheiro dele, porque ela queria ter luxo, essas coisas. E só por isso que Camila casa com Francisco. Só que ela se apaixona por Gervásio. Infelizmente, né? E... assim, aí é basicamente isso o livro. Então, Francisco, ele aposta todo o seu dinheiro em ações na Bolsa de Valores, graças ao personagem que se chama Braga. Braga fala: posso ter que postar dinheiro dele, porque o seu dinheiro vai investir mais, você vai ganhar mais fortuna. E é basicamente isso, ele vai lá e posta o dinheiro dele, só que ele perde todo o dinheiro dele. Quando ele perde o dinheiro dele, ele fica tipo: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Minha família... E ele começa a entrar, tipo, praticamente numa depressão, né? Porque ele fica preocupado e, tipo, naquela época era o homem fazer o papel da casa, o homem era importante pra família. Então, pra ele, aquilo ali era o fim de tudo. E aí, teve um dia que Camila foi acordar, foi pro escritório dele. Ela entrando no escritório dele, ele foi lá, pegou uma arma e se matou. E quando ele se mata, ela fica sem rumo, sem o que fazer, porque eles vão à falência, né? Por esse nome do livro. E eles vão à falência e aí, tipo, não tem o que fazer. Aí eles têm que vender a casa, tirar todos os empregados. E aí eles acabam indo pra casa de Nina, porque Nina fala que antes de Francisco morrer, Nina fala que poderia dar a casa que ele tinha dado pra ela pra família, pra família deles, entendeu? Ela colocou, acho que... eu não sei se ela colocou o nome da casa pra Ruth ou pra Lia e pra Raquel. E aí a Nina passa a casa que Francisco tinha dado pra eles, de volta. E eles, basicamente... a Ruth, a Lia e a Raquel e a Camila vão morar pra lá. Noca vai com elas, ela, tipo, ajuda, né, a senhora dela. E quando Francisco morre, acontece basicamente isso, eles têm que mudar de casa, né. Mário, no meio disso tudo, que eu esqueci de falar, ele casa com uma menina lá, ele casa com uma menina rica. E com isso ele vai embora, ele tipo, meio que abandona a mãe dele. E aí tem quando ele soube que o pai dele morreu, que todo mundo foi à falência, ele volta pra conversar com a Camila e fala que Camila tinha que casar e que já que ela tinha um caso com o Gervásio, pedisse pra ela casar com ele. E aí Camila se sentiu ofendida e tal, eles têm uma briga, também porque a esposa do Mário não gostava meio que da Camila e ela não gostava que o Mário fosse ver a Camila praticamente. E enfim, no final ela se sente ofendida e fala tipo, não vou fazer isso. E no final ela acaba pedindo pra Gervásio pra casar com ele. E aí ele simplesmente chega e fala que é casado já.
E aí ela fica sem chão. E ela fala, tipo, que é como se ela ficasse viúva pela segunda vez. E aí ela fica muito chateada com ele. E aí ele pede desculpa, que eles poderiam continuar do jeito que tava, que ia dar tudo certo. E aí, tipo, ela fala que não. Enfim, nesse meio tempo, a Lia e a Raquel vão embora com o Mário, porque aí eles falam tipo, que era melhor pra Lia e a Raquel ir com o Mário, porque ele teria dinheiro pra sustentar elas, bancar a educação. E aí, no finalzinho do livro, a Camila busca a Lia e a Raquel. A Ruth começa a dar aulas de violino pra sustentar, né, pra ajudar a sustentar a família. E, se eu não me engano, a Nina, ela vai embora, ela não fica com eles na casa, porque não teria como sustentar todo mundo. E eu acho que Noca também ajuda elas a sustentar a casa. E foi isso, gente. Foi um resumo, assim, do livro, meio merda, né? Mas é que eu sou muito esquecida, mas eu acho que eu resumi bem o livro. E eu espero que vocês gostem. Não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal. E se vocês quiserem mais vídeos assim, é só falar. Eu provavelmente vou trazer durante esse ano todos os livros da Unicamp que eu tô lendo. E é isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!